Oi, gente! Hoje eu quero falar de uma obra que mora aqui, ó, no meu coração. E você vai me perguntar: e por que 21 anos e não 20? Ou 200, que é a idade do livro? Porque 21 é a idade da maturidade. E esse filme que vamos falar, Orgulho e Preconceito, esse filme específico de 2005, tem uma maturidade de sobra. Ele não envelheceu, ele amadureceu junto com a gente. E eu acho que não é coincidência. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luna Banks. Seja muito bem-vindo. E se você, assim como eu, acredita que o cinema e a literatura são espelhos da nossa alma, você está no lugar certo. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história. Jane Austen é uma das minhas escritoras favoritas, e ela escreveu sobre mulheres que tinham personalidade num tempo em que isso era praticamente proibido. Ela não precisava de manifesto, ela não precisava de barricada, ela usava a ironia, a observação e uma caneta. E com isso, ela desmontou séculos de hipocrisia social. E o que John Haidt fez em 2005 foi uma coisa corajosa. Ele não domesticou a genialidade de Jane Austen. Ele jogou poeira, chuva, lama nessa história. E a Elizabeth dele não é uma boneca de porcelana. Ela tem o pé na lama, o cabelo ao vento, o olhar de quem pensa enquanto sente, porque ela é real. Mas antes de falar das personagens, eu preciso falar de algo que me encanta nesse filme, a forma como ele foi feito. Porque Orgulho e Preconceito de 2005 não é apenas uma boa adaptação, ele é uma obra cinematográfica que merece ser vista com olhos atentos. John Haidt, e aqui vem um detalhe que me arrepia, estava fazendo seu primeiro longa-metragem, estreia, e ele entregou um dos filmes de época mais bonitos da história do cinema. É o tipo de coisa que ou você nasce sabendo ou você nunca aprende. A fotografia ficou nas mãos de Romain Ossin, e ele fez escolhas que eu considero geniais. Ele usou a câmera na mão, aquela câmera que se move, que respira junto com os personagens, para trazer uma intimidade que os filmes de época normalmente não têm. Você não sente que está vendo um quadro emoldurado. Você sente que está dentro da sala, dentro do baile, dentro daquele momento. Tem uma cena no baile de Netherfield que é um plano sequência. A câmera segue Elizabeth e Darcy dançando sem cortar, girando em volta deles enquanto o salão inteiro some ao fundo. É como se o mundo parasse para aqueles dois. E foi feito com a câmera na mão. Isso é técnica e poesia ao mesmo tempo. Gente, e as cores? Romain Ossin usou tons terrosos e dourados para Elizabeth, porque a mulher pertence à terra, o campo, à vida real. Enquanto as cenas sociais, os bailes e os jantares têm uma luz mais fria, mais calculada, a fotografia conta a história sem precisar de palavras. Tem também aquela cena, quem conhece o filme sabe de qual eu estou falando, que Darcy ajuda a Elizabeth a entrar na carruagem. E quando ela vai embora, ele flexiona a mão lentamente, como se ainda sentisse o toque dela. É 2 segundos de tela, sem diálogo, e diz tudo sobre o que aquele homem está sentindo. Isso é direção, isso é atuação, isso é cinema de verdade. O roteiro foi adaptado por Deborah Mogueca e ela fez um trabalho delicado. Ela não tentou explicar Jane Austen, ela confiou que os personagens falassem por si mesmos, mantendo a ironia, o sarcasmo e a inteligência dos diálogos originais, dando a eles um ritmo mais cinematográfico, mais veloz, mais moderno. E a trilha sonora de Dario Marianelli, gente, o que é aquela peça que abre o filme, chamada Dal, que toca enquanto Elizabeth atravessa os campos ao amanhecer lendo um livro? É piano, simples, e é tudo. Marianelli ganhou o Globo de Ouro por essa trilha, e ela foi indicada ao Oscar. Você ouve aquela música e já está dentro do universo do filme. É impossível separar as duas coisas. No total, o filme recebeu 4 indicações ao Oscar. Melhor atriz para Keira Knightley, melhor figurino, melhor direção de arte e melhor trilha sonora. Infelizmente, não ganhou nenhum. Foi o ano de Brokeback Mountain, mas que fique registrado, que era um concorrente absolutamente digno. Lizzie versus Charlotte. Aí eu quero te falar das duas escolhas que estruturam esse filme e que eu acho que são o coração de tudo. Elizabeth Bennet escolhe o amor, mas não qualquer amor. Ela escolhe a conexão de alma. Ela recusa um casamento seguro, recusa o conforto fácil, recusa a aprovação da mãe e da sociedade, porque ela espera pelo homem com quem ela possa ser quem ela realmente é. Gente, isso em 1813 era um ato de rebeldia quase suicida. Em contrapartida, Charlotte Lucas, a melhor amiga de Lizzie, faz uma escolha diferente.
Ela casa com Collins, aquele homem tedioso, servil, quase cômico, e ela sabe exatamente o que está fazendo. Ela diz isso para Lizzie sem pedir desculpas. Nem todas temos o seu luxo de escolher pela emoção. E sabe o que o filme faz com isso? Ele não julga. Nenhuma das duas escolhas é apresentada como errada. Charlotte não é burra e nem fraca. Elizabeth não é ingênua e nem irresponsável. As duas são coerentes com quem elas são, com o que elas precisam, com a realidade que elas vivem. E o mais importante na vida não é o tamanho do seu sonho, é a verdade com que você vive ele. E eu não posso falar desse filme sem falar das atuações. Keira Knightley entregou uma Elizabeth que eu acho difícil de superar. Ela tem um equilíbrio que é muito difícil de alcançar. É meiga sem ser melosa, é contestadora sem ser agressiva, é moderna sendo completamente do século XVIII. Ela usa um olhar muito mais do que as palavras, e é nos olhares dela que você vê o preconceito se transformando, a resistência cedendo e o amor chegando sem pedir licença. E Matthew McFadden, como Darcy. Ele fez uma escolha corajosa. Ele não tentou ser o Darcy sedutor, magnético, que muita gente esperava. O Darcy dele é desajeitado, é tenso, é aquele homem que sente demais e não sabe como dizer. E é exatamente isso que faz sentido, porque Darcy não é um herói de novela, ele é um homem real, cheio de contradições, que aprende como a gente aprende, que o orgulho cobra um preço alto demais. E juntos eles criam uma química que funciona justamente porque começa no atrito. E isso é raro no cinema. E nesse universo tem uma figura que eu amo de um jeito muito especial, o Senhor Bennet. Enquanto a senhora Bennet trata as filhas como negócio a serem fechados, o Senhor Bennet faz algo simples e revolucionário. Ele respeita, ele dá espaço. E quando Elizabeth recusa Collins e recusa Darcy pela primeira vez, ele não pressiona, ele olha para a filha e confia na bússola interna dela. Mesmo quando tudo parece arriscado, mesmo quando a sociedade olha com estranheza, ele sabia que ninguém conhece melhor o caminho de uma vida do que quem vai caminhar por ela. E isso me leva a algo que eu preciso dizer. A gente precisa parar de querer saber o que é melhor para os outros. Cada ser humano carrega uma bússola interna, e quando a gente tenta controlar o caminho do outro, a gente está dizendo na prática que não confia nessa bússola. Mas é melhor a gente errar sendo dona das nossas decisões do que viver uma vida perfeita desenhada por outra pessoa. Porque o maior arrependimento não é o erro, é o e se eu tivesse tentado? Esse é o maior arrependimento. E aqui eu preciso ser honesta. A gente está em 2026. Temos mais liberdade do que qualquer geração anterior. Nós temos informação, temos voz, temos escolha, e ainda assim eu vejo pessoas que não se casam com quem amam porque a família não aprova, que não mudam de vida porque o grupo de amigos vai falar, que abrem mão de si mesmas para não decepcionar a igreja, a tradição ou o que seja. Estamos sendo menos corajosos que personagens de 200 anos atrás. Elizabeth Bennet, sem internet, sem terapia, sem rede de apoio, disse não para a segurança, e sim para si mesma, e pagou o preço disso na época, e mesmo assim fez. E aí eu te pergunto, onde você está colocando a chave da sua felicidade? Na mão da sua família, na mão da igreja, do seu grupo de amigos, ou na sua própria mão? Orgulho e preconceito nos ensina que o maior dote que alguém pode ter é a sua própria paz. Não importa se você escolheu o simples como Charlotte ou se você esperou pelo extraordinário como Elizabeth, o que importa é que a escolha foi sua, verdadeira e coerente com quem você é. Esse filme existe há 21 anos e ainda nos faz essa pergunta. Enquanto a gente ainda precisar dessa pergunta, ele vai continuar existindo. E eu sou Luna Banks e foi um prazer imenso compartilhar essa reflexão com você. Se você não leu o livro ou não assistiu o filme, eu te convido a fazer isso hoje. E se você já assistiu e, assim como eu, ama essa obra, reassista pela 10ª vez. E se esse vídeo tocou algo em você, me conta aqui embaixo. Você se vê mais na Elizabeth ou na Charlotte? Vamos conversar. Cada resposta revela algo bonito sobre quem você é. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like para mais reflexões que tocam a alma. Nosso canal é ainda um bebê e precisa muito do seu carinho para crescer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!